ela existe, sabe? Por mais distante que pareça da sua mente, essa vida perfeita que você sempre idealizou, ela existe. Ela existe. Ela só não está aqui na Terra. E a partir daqui, o Espírito Santo vai nos dando direções bem claras. Eu tenho alguns textos interessantes aqui para a gente começar. Mas antes de começar esses textos de fato, deixa eu fazer um comentário pertinente com vocês aí, né? Que estão me acompanhando. Quem de vocês que me acompanha aí hoje, na nossa live até agora, obviamente, tem filhos na idade de ensino fundamental, né? Ensino fundamental aí, até os 10, 11 anos de idade, mais ou menos. Quem tem criança na escola nessa idade aí? Eu tenho 3, né? Na verdade, tem 2 no ensino fundamental, um na pré-escola. Tem um com 6, tem um com 9 e tem um com 4, né? Quem tem filhos aí? Ruth Carvalho tem um filho aí também, ó, tá vendo? Como eu, no ensino fundamental, né? Quem mais tem aí? Gente, como é que tem sido para vocês esses dias, né? Porque agora a gente tem uma responsabilidade a mais, né? Porque antes era só fazer o dever de casa, o para casa, as tarefas, né, de casa. Hoje, além disso, nós temos também ainda o acompanhamento pela internet. Rapaz, que dificuldade, viu? Vou contar um negócio para você, não tem sido fácil não, né? Ter que acompanhar essas crianças na internet, as crianças já não se concentram pessoalmente, imagina pela internet a dificuldade que é. E além disso, ainda não tirou o restante dos trabalhos, que são os para casas da vida, né? E eu vou dizer uma coisa para você, às vezes a gente realmente passa dificuldade e aperto com essas crianças quando diz respeito a essas tarefas, né, do dia a dia. E elas não querem fazer, por quê? Porque elas querem brincar e elas acham ruim se a gente pega elas e coloca. Agora veja, já tem quase 60 dias que elas estão sem aula, sem ir na escola, ficam dentro de casa e fazem o que quer. Mas na hora que chama para responsabilidade, elas ainda acham ruim. Eu não sei se com você está sendo assim também, né? Mas comigo tem sido complicado. Às vezes quando chega, o Daniel mesmo, por exemplo, quando eu pego para botar lá para estudar, ele chora, fica bravo. Mas por que eu tenho que ir agora, logo agora? Eu digo, rapaz, tu tinha o dia inteiro para brincar, pelo amor de Deus, é só 5 minutos de responsabilidade aí, senta aí 10 minutos, 15 minutos de responsabilidade, faz o para casa e depois você vai brincar o tanto que você quiser. Veja só, a aula deles é pela manhã, eles terminam a aula lá 10 horas da manhã, 9h30, 10 horas da manhã, terminou a aula. Terminado a aula, senta um pouquinho, já ali 10, 15, 20 minutos, meia hora no máximo, já faz o para casa, já se libera, já fica livre, né? Vai ser muito mais fácil, mas não, quer não, quer brincar, quer se divertir, quer fazer um monte de coisa, quer jogar videogame, quer andar de bicicleta, quer correr no quintal, quer fazer um monte de coisa, menos a responsabilidade. A responsabilidade não quer. Agora veja, a responsabilidade é pequena em relação ao tamanho do tempo que eles têm disponível. Se eles parassem a meia horinha que eles têm ali para fazer o para casa, teria o resto do dia inteiro disponível para se divertir. Mas não, quer se divertir o dia inteiro. Aí o que acontece? Quando chega no finalzinho do dia, já no apagar das luzes, né? A gente tá aqui dizendo, e você fez o para casa? Ah, não fiz não. E agora? Tem que fazer o para casa. Aí, de última hora, na carreira, correndo, igual um louco, tem que fazer os para casa. Aí senta para fazer o bendito. Quando senta para fazer o para casa, que a gente descobre que o para casa era de colorir, fácil e divertido. E ele gosta de fazer, mas só porque é responsabilidade, muitas vezes quando se trata de responsabilidade, a gente não quer assumir a responsabilidade, a gente quer a diversão. Então a gente tem que entender, né, na vida, que sempre, isso a gente tem que ensinar para os nossos filhos, existem as diversões, existem as responsabilidades, obviamente. Mas eles querem normalmente a diversão e não querem assumir a responsabilidade. Veja, isso é uma coisa que parece algo de criança, mas quando nós olhamos para o contexto cristão, para a nossa vida cristã, eu te pergunto, quanto tempo você tem de jornada terrena, né? Quanto tempo nós temos de jornada terrena? Sei lá, 80 anos, 90 anos, se Jesus não voltar, 100 anos, né? Quanto tempo o ser humano, vamos botar aqui o limite máximo que a gente vê pela Escritura Sagrada, 120 anos? Beleza, temos um limite máximo de 120 anos, né? Vamos lá, que você se converteu aí, você tenha mais aí, sei lá, 50 anos pela frente, 60 anos pela frente aí, tá? Ok? Perfeito. Mas qual é o propósito de estarmos nessa terra uma vez que nós aceitamos a Cristo?
Qual é o propósito de nós estarmos aqui na Terra depois que aceitamos a Cristo, né? O propósito de estarmos estabelecidos na Terra é se divertir ou existe uma responsabilidade que nos foi imputada? Eu queria que você pensasse, porque às vezes a gente olha para as nossas crianças e a gente age exatamente como criança, porque foi isso que nós lemos ontem no texto de Paulo lá em Efésios capítulo 4, que nós devemos crescer e se desenvolver, crescer espiritualmente, para não sermos mais como crianças agitadas, né? E o que nos difere dos nossos filhos que não querem fazer o para casa quando a gente também não assume a nossa responsabilidade? Será que Jesus nos salvou para nos deixar no mundo tal qual um parque de diversões? Só para a gente se divertir? Qual é o propósito nosso de estar aqui no mundo hoje? Qual é a nossa responsabilidade de estarmos aqui no mundo hoje? Né? Tia Ângela está aí falando, é pregar a palavra. É pregar a palavra, obviamente, mas qual é o propósito de pregar a palavra, né? Nós fomos deixados no mundo para quê? Veja só uma coisa, nós temos um tempo definido na Terra, e nesse tempo nós temos uma única obrigação como cristãos, que foi a única coisa que o Senhor nos imputou de fato. Esse tempo é muito curto em relação à eternidade. A eternidade inteira nós vamos ter para reinar com Cristo, sem pecado, sem pressões, sem doença, sem miséria, sem nada. Nós vamos ter a eternidade inteira para se divertir. Mas esse tempo na terra existe uma responsabilidade cristã. É como se fosse o nosso para casa, é como se fosse a nossa tarefa de casa. A nossa vida cristã é como uma tarefa de casa, é pequena e vai por mim. Ela é fácil e é divertida quando você entende. Agora a gente precisa ter responsabilidade. A gente precisa agarrar a responsabilidade da tarefa, não é assim? Na expectativa de lá na frente, na eternidade, lá, né, no reino milenar de Cristo, a gente possa se divertir, irmãos, com tudo que nós já fizemos aqui sem ter preocupação. Você já pensou se você tem o seu tempo de vida aqui na terra, todo o seu tempo de vida na terra que você tem, você leve apenas para si mesmo, para se beneficiar, como alguém que só quer se divertir, né? Você passa a sua vida inteira aqui na terra só para ganhar dinheiro, só para comprar carro, só para comprar casa, só para comprar roupa, só para comprar sapato, só para comer, só para sair, só para ir para festa, só para isso, só para aquilo, só pensando em você, né? E aí quando Jesus voltar, você vai estar subindo. E quando você estiver subindo, você olhar para baixo e ver a tarefa que você deixou sem fazer. Como vai ser, ou como ficará a tua consciência diante dessa condição, sabendo que você foi colocado na terra para um propósito específico, se divertiu o tempo inteiro e não fez aquilo que deveria? Imagine quando você se colocar diante de Cristo Jesus e ele disse assim: e aí, qual foi o fruto do teu trabalho? Aí disse: ô Senhor, graças a Deus eu fiz o rema e lá eu aprendi como conquistar minha casa própria. Lá eu aprendi como conquistar meu carro. Lá eu aprendi como conquistar isso e aquilo. E o Senhor disse: e cadê essas coisas? Ficou lá embaixo. Ele disse: você trouxe o que para cá? Mas eu vivi uma vida de prosperidade. E o Senhor disse: cadê as pessoas que você estava incumbido de salvar? Onde estão as vidas, as almas? Foram para o inferno? O Senhor disse: foram. Foram para o inferno. Foram para o inferno porque nós não entendemos o propósito existencial da nossa vida. Porque nós não levamos a sério o motivo pelo qual estamos nesse mundo. Porque se entendêssemos isso, tudo que nós faríamos com o propósito de salvar o mundo. Independente do que. Veja, eu poderia ser por exemplo, um gari, né? Eu não quero aqui menosprezar a profissão de gari, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou pegando uma profissão bem comum, é isso que eu quero dizer. Eu podia ser um pedreiro, eu podia ser um mecânico, qualquer coisa. Eu peguei um gari. Eu poderia ser um gari, mas se eu tenho uma consciência de reino, de que eu estou aqui nesse mundo com o propósito de salvar o reino, você acha que como gari
eu iria limpar da mesma forma, ou eu ia limpar de maneira que as pessoas vissem Cristo em mim? Como um gari que tem consciência de que precisa salvar o mundo, lida com as pessoas que cruzam seu caminho? Como um mecânico lidaria com as pessoas se ele tivesse a consciência de que a sua profissão como mecânico coopera para a salvação da humanidade? Veja, cada uma das nossas ações, cada uma das nossas palavras, o nosso respirar, o nosso andar, o nosso caminhar, tudo isso deve cooperar de alguma maneira para a salvação do mundo. Nós só ficamos aqui para isso, irmãos. Veja, nós fomos salvos e fomos deixados no mundo que jaz do maligno. Por quê? Porque ele nos confiou algo. Ele nos confiou a palavra da reconciliação. É isso que a palavra diz, de sorte que nós somos hoje embaixadores em nome de Cristo. Agora, como embaixadores, ele nos supre de todas as nossas necessidades para que possamos fazer o nosso trabalho. Veja só, deixa eu te dar um exemplo aqui interessante. Imagine que você votou em um determinado político, seja para prefeito, para governador, para presidente, ou deputado, sei lá o quê. Não importa, não quero falar de política, eu só quero dar um exemplo. Imagina que você votou em um determinado político, e esse determinado político, que está lá, recebe uma quantia, uma hipótese, de 100 mil reais, com o objetivo de assistenciar obras sociais. 100 mil reais que chegou nas mãos do seu político, chegou escolhido por você. 100 mil reais para assistenciar obras sociais. E você descobre que esse camarada está usando 100 mil reais para arrumar a própria casa, para consertar o carro dele, para comprar roupas caras e para comer em bons restaurantes. Tá bom aí. 100 mil reais que deveria ser utilizado para assistência social, ele está utilizando para o carro, para a casa, para roupas e para festas, restaurantes. Eu pergunto para você, qual é o adjetivo que você daria para esse político? Qual seria o adjetivo que você daria para esse político? Fala para mim, por favor. Quem pode me dizer? O adjetivo que você daria para esse político? Me responde aí, por favor. Quero esperar a sua resposta. Pedro disse corrupto. Quem mais? Alguém mais pode me dar uma resposta? Desonesto, Aldo disse. Perfeito. Enganador, disse também a T. Nogueira. Corrupto. A Neide Rocha falou corrupto. Tem mais alguém aqui que deseja dar uma opinião? A Daniela Guimarães disse ele é um ladrão. E o Cleicinho dizendo ambicioso. Ele também disse que ele é mentiroso. Bom, são adjetivos pesados, né? E qual seria o adjetivo que Jesus daria para você se descobrisse que o recurso que ele colocou na sua mão para salvar o mundo você está usando para se dar bem? Qual é o adjetivo que você daria para você se Jesus revelasse que todo o recurso que ele está colocando nas suas mãos, e eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando da tua força, da tua vitalidade, da tua inteligência, da tua capacidade, se você está usando todos esses recursos que deveria ser para salvar o mundo, usando só para o teu benefício particular, qual seria o teu adjetivo então? Olhe para dentro de você e veja todas as coisas que Deus tem entregado a você e o quanto você tem feito com isso para a salvação da humanidade. E aí me diga, É isso que a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos. Nós temos um único propósito nessa terra, é salvar o mundo. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Deus é tão bom nisso, irmãos, tão bom, que ele fez o seguinte. Ele disse, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou te dar o recurso que você precisar para salvar o mundo. Mas eu vou te dar tanto, se você buscar o meu propósito em primeiro lugar, que é salvar o mundo, eu vou te dar tanto. Eu vou te dar tanto que você nem vai precisar usar tudo. Se você se dedicar a salvar o mundo, eu vou te dar tanto que você nem vai precisar usar nem metade.
você vai usar só 10%. Os outros 90% você pode ficar para você ter uma vida plena. Se a tua dedicação tiver com base, com foco, em linha com o teu propósito, eu vou te dar tanto recurso, tanto que tu não vai precisar usar. Ou melhor, você vai precisar usar só 10% do recurso que eu vou te dar para mim, para o meu reino. Os outros 90% você pode utilizar para você, para sua casa e para sua família. Veja, essa é a perspectiva divina em relação à igreja. A igreja foi estabelecida na terra para salvar o mundo, irmãos. Tem pessoas que estão indo para o inferno. E isso cabe a nós. A nossa vida cristã deve refletir esse. Sabe, Jesus veio à terra para salvar o mundo. João capítulo 3, verso 16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Veja, Jesus foi enviado para salvar o mundo e não para julgar. E nós estamos aqui como igreja para dar continuidade ao que ele começou. Então qual é o nosso propósito existencial hoje? O nosso propósito existencial como igreja, irmãos, é salvar o mundo. Ponto final. Agora, dentro desse propósito de salvar o mundo, cada um vai cooperar com uma parte. Cada parte do corpo, bem ajustada, ao seu nível, cresce. É isso que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4. Que Jesus faz com que as partes operem entre si, cada um com um chamado, cada um com um propósito, operando de maneira eficaz, e todo mundo vivendo na plenitude. Louvado seja o nome de Jesus. Esse é o grande propósito do reino de Deus. E aí Jesus veio mostrar como isso é possível. Deus enviou seu filho para que ele vivesse a vida que nós viveríamos, para que eu pudesse ser inspirado por ele, para viver a altura do que ele viveu. Então hoje meus olhos não podem se apartar de Cristo. Meus olhos não podem se apartar da palavra, meus olhos têm que estar fixos nele. Eu preciso seguir seus passos, eu preciso fazer o que ele fez. Aleluia. Aleluia. Para isso nós precisamos nos colocar numa posição servil. Somos todos servos. Servos de Cristo. Servos de Cristo. É bem curioso, porque a gente admite ter aceitado Jesus como Senhor, mas dificilmente nos posicionamos como servos. Veja como isso é estranho isso. A gente aceita Jesus como Senhor, mas dificilmente se coloca na posição de servo. É por isso que Jesus disse: vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando. Eu não sou seu Senhor quando você diz, eu sou seu Senhor quando você obedece. Né? Fazer de Jesus Senhor é muito mais do que ir na frente de uma igreja, de um púlpito, levantar a mão e dizer: eu declaro Jesus como Senhor. Fazer Jesus como Senhor é ter a clareza e o entendimento e viver uma vida servil ao reino. Ao passo que somos reis e sacerdotes. Entendeu? Nós somos filhos com coração de servos. Jesus era filho, era rei, era Deus. Não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar, se abriu mão da sua glória e tornou-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em figura humana, foi obediente à morte de cruz. A palavra ali é doulos. E doulos nos remete exatamente a servo. Significa escravo. Alguém numa condição servil. E essa deve ser sempre a nossa motivação ao desejar, irmãos, ao entender com clareza o que é ministério. O que é cristianismo. Vida cristã. Amém? Deus nos curou para levarmos a cura a outros. Deus nos fez prosperar para levarmos a prosperidade a outros. Deus nos salvou para levar salvação a outros. Esse é o único propósito existencial da igreja. Nós como corpo de Cristo. Ah, pastor, mas eu tenho uma vida e eu tenho sonhos, né? E a minha vida? Que vida? Se tu estava morto, ia para o inferno. Veja que você agora quer viver a vida que você tem direito, que na verdade você não tinha. Né? A gente ia para o inferno, esqueceu disso? E foi Jesus que nos comprou. Se ele nos comprou quando eu ia para o inferno, só de eu não ir para o inferno tá bom demais. Agora a vida não é minha, dele. Foi ele que me comprou.
Não foi eu que me comprei. Deu para entender? A nossa vida, irmãos, foi comprada por Cristo Jesus. Agora, quer saber de uma coisa? Deixa eu te dar uma boa notícia. Eu sei que você gosta de boa notícia. Sabe, todos nós temos um sonho de vida perfeita. Todos nós temos sonhos, né? Ficamos sonhando, se eu vivesse assim, tal assim, seria perfeito. Todos nós temos esse sonho de vida perfeita. Todo ser humano tem esse sonho de vida perfeita. Todos nós temos, né? A boa notícia é que esse sonho de vida perfeita, essa vida perfeita que você sonha a vida inteira, ela existe. Essa é a boa notícia. Ela existe, sabe? Por mais distante que pareça da sua mente, essa vida perfeita que você sempre idealizou, ela existe. Ela existe. Ela só não está aqui na Terra. Ela está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós seremos manifestos juntamente com Ele em glória. Ou seja, a gente está aqui só fazendo para casa, irmãos. É curtinho. Em relação à eternidade é pouco tempo. E eu vou dizer, ser crente é de colorir e é divertido. É algo bom de ser. Porque Deus cooperou com isso em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Então veja, esse pouco tempo que nós temos sobre a terra é ínfimo em relação à eternidade que vamos viver com Cristo. Então, ainda que a gente tenha que abrir mão de uma coisa ou outra aqui, de algum prazer ou outro aqui, essa leve e momentânea tribulação, essa leve e momentânea abrir mão, né? Essa leve e momentânea perda, vamos botar dessa maneira, não se compara com a glória que está para ser revelada quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Então a gente tem que estar vivendo hoje com o olho no futuro. Naquilo que nós vamos viver, isso aqui vai passar, irmãos, isso aqui vai passar, deixa eu te dizer. A falta vai passar, o excesso vai passar. A doença vai passar, mas a possibilidade de saúde vai passar, porque a gente não vai precisar ter isso, a gente vai ter um corpo glorificado. Tudo isso aqui vai passar. E breve. E nós vamos ter uma vida, infinitamente melhor. Agora, veja, tudo que nós vamos viver lá depende das escolhas que fizermos aqui. Tudo que nós vamos viver lá vai depender da escolha que nós fizermos aqui. Aleluia. Então veja, dentro dessa perspectiva, irmãos, estamos aqui. E aí Jesus separou pessoas em tempos específicos para realizar coisas específicas. Isso nós chamamos de chamado. Temos um propósito universal para a igreja, que é salvar o mundo hoje. Estabelecer o reino de Deus, como foi falado aqui. Salvar o mundo. Mas individualmente temos chamados, cada um dentro de um aspecto, cumprindo o seu papel. É como um corpo, cada parte cumpre. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes a gente vê alguém operando em determinado dom. Talvez você tenha aí me assistindo e dizer, rapaz, eu queria mesmo era estar no lugar do pastor Marcelo, pregando, ensinando todo dia. Como é lindo isso, como é maravilhoso. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu fui chamado para isso. Você para outra coisa. E porque eu fui chamado para isso, existe uma graça, ou seja, um favor divino sobre a minha vida para estar aqui todos os dias, 2 vezes por dia, pregando 1 hora. Será que... Olha, eu já vi gente que prega 1 vez no ano e quando vai pregar não consegue pregar 1 hora, 40 minutos. Será que você realmente conseguiria, na força do teu braço, estar aqui pregando 11 da manhã, 11 da noite? Então não deseje aquilo que você não foi chamado. Sabe, alguém pode atravessar uma rua em vez de andar com os pés, anda com as mãos? Pode? Alguém consegue atravessar uma rua inteira, em vez de atravessar com os pés, atravessar com as mãos? Pode. Tem gente que tem habilidade para isso. Mas deixa eu te dizer, quem atravessa a rua com as mãos, o que faz com o resto do corpo? O que ele mais consegue fazer, além de atravessar a rua com as mãos? Acenar para alguém? Consegue? Consegue não. Aquele que está fora do seu chamado
fazendo na força do seu braço, ele só consegue fazer aquilo e inviabiliza o resto do corpo. Então nós precisamos buscar nos encaixar perfeitamente dentro desse plano perfeito de Deus, de resgate da humanidade, para que cada parte bem ajustada, cooperando uma com as outras, possa cumprir o seu papel, de modo que o corpo cresça, se desenvolva, avance. Cada um de nós temos uma função, cada um de nós temos um papel, e precisamos descobrir isso, precisamos nos encaixar nisso, para que vivamos uma vida prática. Eu quero ler com vocês, já estamos em 30 minutos, um texto que está lá em João, um texto do Senhor Jesus, que está aqui, lá em João 13, a partir do verso 1. João capítulo 13, verso 1. Veja, a primeira coisa que nós precisamos trazer em nossa mente com clareza é o seguinte, que dentro desse processo de salvação do mundo, que é o propósito macro, existem visões pequenas ou menores dentro dessa, propósitos menores. E o segundo propósito desse é desenvolvimento humano. À medida que nós estamos caminhando em direção à salvação do mundo, nós estamos crescendo individualmente. Eu estou me tornando alguém melhor e você está se tornando alguém melhor dentro desse processo. Se nós não nos dedicarmos a isso, a gente não cresce, a gente permanece como criança. E o desejo de Deus é que cresçamos, é que nos tornemos maduros e que cheguemos um dia todos à maturidade ou à perfeita estatura de Cristo. Ou seja, nos tornar como Jesus se tornou. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Sabe de uma coisa? O próprio Jesus foi aperfeiçoado naquilo que sofreu, a Bíblia diz. Ou seja, a jornada terrena de Jesus o levou ao próprio crescimento, ele cresceu. A jornada terrena de Cristo o fez crescer. Ele veio salvar o mundo e de quebra cresceu. Ele crescia em graça, estatura e sabedoria diante de Deus e dos homens. E cresceu. E nós, à medida que fazemos a obra de Cristo, e me entenda, fazer a obra de Cristo é muito mais do que estar dentro de uma igreja, é entender a salvação do mundo e o avanço do reino, nós crescemos. Então veja, outra coisa importante dentro desse aspecto é que Deus não nos chamou para fazer nada sozinhos. Né? Pessoas que são centralizadores, egocêntricas, não se desenvolvem, não crescem, permanecem da mesma maneira, não se relacionam com outros. Os relacionamentos por si só já nos ajudam no amadurecimento e no crescimento, porque são verdadeiras ferramentas de Deus para nos lapidar, para nos preparar ao propósito. Então todas essas coisas cooperam para o nosso desenvolvimento humano. Nós estamos nos tornando seres cada vez melhores, né? E dentro desse aspecto, irmãos, a tendência à medida que nós amadurecemos é nos tornar mais humildes. O termômetro do nosso crescimento chama-se humildade, né? Parece que quanto mais cresce, mais você fica arrogante e soberbo. É o contrário, isso só mostra que você não cresceu nada, né? O termômetro do crescimento é humildade. Quanto mais eu cresço de verdade, mais humilde eu fico. Jesus se desenvolveu ao ápice e a Bíblia diz que ele foi obediente, humilde, humilhou-se sendo obediente até a morte de cruz. Humilde. Humildade. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós não fomos chamados para fazer nada sozinhos. Absolutamente nada. Veja, Jesus quando ele... Mateus, capítulo 14. Eu falei João, não foi? É João mesmo. Deixa lá, João. Depois a gente volta em Mateus. Então veja, João capítulo 13. Conta uma história interessante. Veja que interessante está aqui. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, deste mundo, do mundo que ele estava, ele veio com o propósito e ia passar para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amou. Veja, Jesus veio para cá e se tem alguém que poderia fazer tudo sozinho era Jesus, porque ele era perfeito. No entanto, ainda ele que era Deus, que era perfeito, que não tinha pecado e poderia ter feito todas as coisas sozinho, ainda assim, Jesus
decidiu levantar uma equipe ministerial. E levantou 12 apóstolos, ou 12 discípulos, a princípio, que se tornariam apóstolos mais tarde. Eu te pergunto, qual desses 12 eram perfeitos? Qual dos 12 eram perfeitos? Acredito que nenhum. Se você fizer uma análise do perfil psicológico de cada um, raciocina comigo. Pega Pedro, por exemplo. Antes de chamar Pedro, vamos chamar uma empresa para fazer uma análise do perfil psicológico de Pedro. Que resposta nós teríamos sobre Pedro? Alguém que 3 anos e meio depois de estar com Cristo, de ter visto tantos milagres de ressurreições, de curas, de libertação, de palavras do próprio Cristo durante 3 anos e meio, na hora da pressão em que Jesus foi preso, Pedro puxa uma espada e tenta matar o soldado. Me diga, que resposta nós teríamos de Pedro se fosse feita uma análise do seu perfil psicológico? Pega Tiago e João, que estavam brigando constantemente por posição, querendo ocupar. Pega Judas. Pega Mateus, que era publicano, ou seja, era judeu e se bandeou, considerado pelos judeus como pecador. Não, você é um pecador, você se bandeou para lá, para o povo de Roma. Quero conversar com você. E esse era o povo de Cristo. Agora veja, Jesus mostra que o ser humano, duas coisas importantes, que em essência todo ser humano é bom, porém, está revestido do mundo. Você não é os seus defeitos. Você não é as características que o mundo imputou sobre você. Você não é o seu erro. Você é aquilo que você foi criado por dentro. E Jesus conhecia a essência de todo ser humano. Então ele disse, ainda que eles tenham dificuldades, ainda que eles estejam revestidos de uma capa do mundo, existe algo que pode remover isso e trazer para fora aquele ser humano perfeito que Deus um dia criou. E essa arma poderosa para fazer isso chama a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem essa capacidade de nos limpar, de nos arrancar as cascas, as feridas, as capas que o mundo nos impôs durante tanto tempo, né? E nos tornar as pessoas que fomos criados para ser. E foi isso que Jesus fez. Jesus não chamou 12 discípulos porque eles tinham algo para oferecer para Jesus, mas porque Jesus tinha algo que sabia que poderia mudar a vida deles. E eles poderiam dar o que em troca? Nada. Eles não tinham nada para oferecer, absolutamente nada. Eu vou ler de novo o texto e você vai entender o que ele disse. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E eu te pergunto, qual foi a motivação de Cristo para escolher aqueles 12 homens lá cheios de problemas? Quem pode me responder qual era a motivação de Cristo? O que é que movia Cristo a levar aqueles homens ao ministério? Qual era a motivação de Jesus? Qual era a motivação de Cristo? Quem pode me responder? José Mesquita disse, era o amor. É exatamente isso, é o amor. Essa é a motivação pelo qual nós devemos viver todos os dias. É o amor. Foi isso que levou Jesus a pegar homens desacreditados. Você já reparou quando alguém nos dá a oportunidade de criar uma equipe e a gente quer mais pensar no que a pessoa tem para nos oferecer do que no amor que está em nós para mudar a vida dos outros? Seja em que área for, seja no teu trabalho, seja na igreja. Alguém diz, ei, chame alguém para trabalhar com você. Deixa eu olhar para ver quem tem algo para me oferecer, que possa contribuir comigo. E o que nós temos para oferecer a essas pessoas lá? Porque, em suma, todo mundo é igual. Fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Nós vimos isso ontem pela manhã.
O que as pessoas têm são cascas. Ah, não, pastor, as pessoas são muito problemáticas. Não, as pessoas não são problema. Elas têm problemas. E esses problemas precisam ser resolvidos por meio da palavra que você carrega. Sabe? Muitas vezes mudamos de uma igreja A para uma igreja B, porque vemos na outra igreja mais oportunidades. E você está fazendo o que pela tua igreja? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, que estavam no mundo, os amou até o fim. Sabe o que é que isso nos ajuda? Quando a gente entende essa verdade, que a gente precisa viver em amor, é que a gente não se frustra. A gente nunca vai se frustrar com ninguém. Por quê? Porque eu não estou fazendo na esperança de que a pessoa faça nada por mim. Então, se ela fizer, cara, vai ser uma grata surpresa. Mas se ela não fizer, tá tudo bem, eu não fiz esperando nada em troca mesmo. É por isso que Jesus não tirou Judas da mesa, da ceia, mesmo sabendo que ele ia traí-lo. Porque o que Jesus fez por Judas, não foi na expectativa de Judas não o trair. Foi porque Jesus tinha algo que podia mudar a vida de Judas de traidor para apóstolo, para bendito. Então Jesus amou na tentativa de que esses homens fossem transformados até o fim. O objetivo de Jesus com eles não era que eles ajudassem Jesus, era que Jesus ajudasse eles a se encontrar. Aleluia. Bom, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo Jesus que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com a toalha que ele estava cingido. Veja, Jesus era o rei, Jesus era o líder, Jesus era o Senhor, Jesus era Deus, e nesse momento aqui, a Bíblia diz que ele tira suas vestimentas de cima, cinge-se com a toalha como um servo, deita água na bacia igual um escravo, e lava os pés, que era uma atribuição dos escravos. O rei se fez escravo, lavou os pés dos discípulos. Mas por que ele fez isso? Porque ele sabia quem ele era, ele sabia de onde ele tinha vindo, e ele sabia para onde ele estava indo. Ele conhecia a sua origem, ele conhecia a sua imagem, e ele conhecia o seu propósito. Se ele conhecia a sua origem, a sua imagem e o seu propósito, leia aqui que está aqui escrito. Ele conhecia a sua origem, a sua imagem e o seu propósito. Ele não agia de acordo com as pessoas, porque se ele fosse agir de acordo com o que as pessoas eram, ele tinha dito: Judas, saia da mesa, vai fazer algo lá fora, vai comprar pão, vai fazer qualquer coisa, enquanto eu vou fazer um negócio aqui. Mas ele não teria lavado os pés de Judas. No entanto, Judas estava no meio e teve seus pés lavados por Cristo. Por quê? Porque aquilo que ele carregava poderia ter transformado a vida de Judas, se Judas quisesse. Você já imaginou isso? Mesmo você sabendo que alguém fala mal de você, qual é a melhor maneira dessa pessoa não falar mais mal de você? É quando você briga com ela ou quando você a trata bem? Raciocina nisso um pouquinho. Pensa um pouco nisso. Né? Veja, o que Deus fez para nos levar ao arrependimento foi a severidade ou foi a sua bondade? Quando ele deveria nos matar, ele morreu por nós. E nós vimos a sua morte, choramos a sua morte e nos arrependemos da nossa traição. Foi a bondade dele que nos levou ao arrependimento. Aleluia. Isso é ministério. Isso é vida cristã prática. Pura e simples. Mas perceba que tudo isso parte de princípios do tipo: conheça a si mesmo, conheça o propósito. Esteja certo.
do plano de Deus para a sua vida. Porque aí você não vai viver de acordo com o mundo, você vai viver de acordo com a tua essência. Aquilo que você carrega por dentro. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Jesus respondeu: se não te lavar os pés, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Veja que interessante. Jesus, nesse momento, ele está mostrando de maneira natural uma realidade espiritual e dando um exemplo de conduta cristã. Jesus não estava criando aqui, nesse momento, uma doutrina de lava-pé, né? Veja, a ceia do Senhor é uma doutrina. Ele pega a ceia e diz assim: fazer isso em memória de mim. Mas isso aqui ele não diz fazer isso. Ele apenas deu um exemplo. Agora veja qual é o exemplo que está dentro disso aqui. A Bíblia diz que estavam todos na mesa, inclusive o traidor. Aquele que traiu. E talvez você diga assim: Judas é um safado porque traiu Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: Judas representa todos nós que traímos o Pai quando pecamos. Judas se associou com o diabo para trair Jesus. Nós nos associamos com o diabo no pecado e abandonamos o reino. Judas representa ali todos nós. Judas está na mesa, representa exatamente a mim e a você, que um dia erramos e Deus não olhou para isso. Ele enviou seu filho. E como foi que esse filho veio? A Bíblia diz que ele sai da mesa, tira as vestimentas de cima, se cinge com a toalha e volta para lavar os pés do traidor. Veja, quando a Bíblia diz que ele tirou a vestimenta de cima, ele está fazendo menção àquilo que Paulo diz depois, por revelação, em Filipenses 2, ele era Deus. As vestimentas de cima, as vestimentas do alto, as vestimentas do céu, a sua deidade, a sua roupa de Deus. Ele sai, porque veja, ele estava vestido com um manto. Você se lembra que ele tinha um manto sem costura? Ele tirou esse manto sem costura, a roupa real, a roupa divina. Ele arrancou, ele abriu mão disso e se tornou o quê? Escravo. Ele veio como escravo lavar os pés dos traidores. Para nos dar exemplo. Aí chega em Pedro e Pedro diz: não, o meu pé tu não lava. E Jesus disse: se tu não deixar lavar, tu não tem parte comigo, tu não é humilde. Tu não entendeu. Você não entendeu o propósito. Eu disse: então lava tudo. E Jesus diz algo interessante. Declarou Jesus: quem já se banhou não necessita lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Por isso foi que disse: nem todos estão limpos. Quem os limpou? Quem os limpou? Quem os purificou? Foram eles mesmos que se purificaram? Foram eles mesmos que se banharam? Não. Foi Jesus que os purificou. João capítulo 17, ele disse: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. O rei abriu mão da sua glória, da sua deidade, e veio se tornar servo. A palavra se fez carne. E se cumpre o que disse o salmista: ele enviou a sua palavra nos sarou, nos lavou, nos livrou do que era mortal. Foi a palavra, foi Jesus, foi ele. Nós não merecíamos nada disso, nós não fizemos nada disso. Aleluia. E ainda assim, alguns simplesmente não querem se banhar nessa palavra, nessa água, como foi o caso de Judas. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes, voltou à mesa e perguntou: vocês compreenderam o que eu fiz? Vós me chamais de mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou mesmo. O fato de eu ter lavado-lhes os pés não muda quem eu sou. Veja, deixa eu dizer uma coisa para você.
Às vezes a gente não quer servir as pessoas porque a gente tem medo das pessoas acharem que nós somos fracos. Ah não, se eu for ali lavar os pés daquela pessoa, e lavar os pés aqui é figurativo, né? Se eu for servir aquela pessoa, ela vai achar que eu não tenho moral ou capacidade. Deixa eu te dizer, de ser besta, ser bobo. Isso não muda quem você é, não. O fato de eu servir alguém não muda quem eu sou. Quem eu sou e acabou. Eu posso estar... E eu não vou usar a minha própria pessoa, vou usar a pessoa de Jesus, fica mais fácil. Jesus pode estar no céu ou pode estar aqui, irmão. Ele é Jesus. Ele não mudou. Ele vestido de toalha, ou ele vestido de roupas reais, ou ele assentado à direita de Deus, ele é a mesma pessoa, ele é Jesus. Aleluia. O nosso serviço não muda quem nós somos. A posição que ocupamos não muda quem nós somos. Aleluia. Vocês me chamarem de mestre e Senhor e dizem bem porque eu sou. Ora, se eu sendo mestre do Senhor vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo. Para que, como eu os fiz, façais vós também. Veja, Jesus dá aqui o exemplo de ministério. É isso aqui, ministério é serviço. Sabe, tem gente que quer ministério, mas ele quer, na verdade, é ser visto. E não serviço. Né? Tem gente que quer ser visto e não ser visto. Então ele diz, ó, eu fiz para que vocês façam o mesmo. Eu dei exemplo. Vocês precisam seguir o meu exemplo. Então vocês terão um ministério bem sucedido. Né? Aleluia. Então que essa live nessa manhã sirva para reflexão do que de fato é a vida cristã, irmãos. Não é um eterno parque de diversão, ainda que seja divertido, mas existe uma responsabilidade. E essa responsabilidade deve ser cumprida por todos. Nós estamos aqui com o propósito universal de salvar o mundo. Salvar o mundo. Estabelecer o reino e aguardar a volta do nosso grande rei, Jesus de Nazaré. Tá bom? Chegamos aí ao finalzinho da nossa live. Esse é o momento que você pode fazer a sua pergunta na nossa caixa de perguntas, a nossa caixinha de minhocas. Nós abrimos a caixa de minhocas, sempre faltando aí 10 minutos para encerrar, trazendo luz, entendimento e respostas, principalmente àqueles que nos questionam. Pedro Pacífico, temos perguntas aí? O propósito coletivo para a igreja é salvar vidas, mas como saber o nosso propósito individual? Então, nós vamos partir para isso na sequência dessas lives, né? Primeira coisa que tem que estar persuadido é isso. Dentro desse aspecto, dentro da salvação do mundo, o que você fizer tem que cooperar para isso. Veja, quando a Bíblia diz que nós temos 5 dons ministeriais, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, ou evangelistas, pastores e mestres, tanto faz, a ordem que não importa. Esses 5 chamados cooperam para quê? Para a salvação do mundo. Como? Como que eles cooperam para a salvação do mundo? Aperfeiçoando os santos para a obra do seu ministério. Então veja, se dentro da salvação do mundo, uma pessoa foi chamada dentro desses 5 dons, ela tem que ter habilidades para pregar e ensinar, a primeira coisa, para que outros se desenvolvam. Então, dentro desses aspectos, a gente vai falar individualmente, cada chamado dentro dos 5 dons. Vamos falar um pouco sobre o ministério de socorros, né? E vamos falar, irmãos, da coletividade da igreja no âmbito geral. De repente, você foi chamado para ser um empresário. E como empresário, irmãos, você está vivendo para esse tempo, para isso. Talvez você é alguém que Deus honrou de uma maneira extraordinária em um dom, em uma posse, em algo que possa cooperar para o reino de Deus e para o avanço do reino. Então você tem que se encaixar dentro disso, que você esteja confortável, né, e cooperando ao mesmo tempo para a salvação da humanidade. É isso que é chamado. Né? Existem alguns despertares que vêm no meio do caminho que a gente acaba se inclinando. Agora, o mais importante de tudo isso é saber que você está aqui para servir. E isso não vai mudar jamais. Pedro Pacífico, próxima pergunta. Devo colocar minha vida em risco para ajudar alguém, exercendo minha fé? Veja só,
Quando nós falamos de propósito, de chamados, né? Eu costumo dizer o seguinte, que quando você descobre o seu chamado, você descobre, obviamente, né, o seu sentido de vida. Mas não apenas você está disposto a viver por aquilo, mas muitas vezes você está disposto a morrer por aquilo, né? Desde que isso realmente traga, como é que eu vou dizer, um benefício, né, para a humanidade. Eu vou te dar exemplos. Martin Luther King, ele tinha um propósito, e ele viveu e morreu pelo seu propósito. Quantos outros, né, missionários que morreram em suas viagens missionárias, arriscando a sua própria vida para trazer vida a outros. O apóstolo Paulo, que foi açoitado, apedrejado, sofreu naufrágios, perseguição, mordido de cobra. Para quê? Para levar vida a outros. Os apóstolos que morreram. Os apóstolos que foram martirizados, né? Tantos outros. Então, quando você se encontra com seu propósito de vida, você não vai estar apenas disposto a viver por ele, você vai estar disposto até mesmo a morrer por eles. Isso é propósito. Próximo. Pastor, me chamam de irresponsável por eu ter fé e falar que nenhum mal chegará à minha tenda. Minha filha, deixa eu dizer algo para você. Chamaram Jesus de Beelzebu porque ele expulsou demônios. Quanto mais o mundo te taxar, a Bíblia diz que mais bem-aventurado serás. Porque está sendo perseguido por amor do nome de Cristo Jesus. Veja, teoricamente, eu faço parte de um grupo de risco. Sou transplantado renal, tenho meus pais morando comigo dentro da minha casa, com 80 anos cada um, esses dias. Tenho filhos pequenos, crianças. No entanto, eu tenho me dedicado todos os dias, irmãos, a propagar o Evangelho. Inclusive, estando já nos nossos cultos presenciais. Nunca deixei de estar lá. Porque eu tenho convicção plena, de que eu não vou morrer. Não disso aí. E te digo mais. Ainda que eu viesse a morrer nessa terra, nesse mundo natural, fazendo a vontade de Deus, para mim isso seria lucro, porque eu estaria com o Senhor mais rápido. Isso é que é a verdade. Então, eu não vou me abster de fazer o meu propósito, o meu chamado, porque é o que o mundo fala. O mundo vai falar. O mundo nos odeia. É o que a Bíblia diz. Mas bem-aventurados sereis se perseguidos por amor do meu nome. Então, nós vamos caminhar nisso mais uma vez. Tem mais alguma, Pedro? A igreja evangélica tem uma unidade? O culto que vem aqui é o mesmo que vejo em outras partes? Veja só, a igreja de Jesus é uma igreja só. Ponto final. Não deveríamos ter nem sequer divisão entre igreja evangélica ou igreja católica. Para Deus não existe isso. Jesus não veio estabelecer uma religião. Jesus não morreu pelos evangélicos. Jesus morreu pelo mundo. A igreja de Jesus é um organismo vivo e não uma instituição. Ele é um organismo. A igreja de Jesus, literalmente, ela significa um corpo ministerial responsável a gerar a governabilidade do reino de Deus, que é um sistema de governo espiritual que opera por meio de influência. A igreja de Jesus é isso. Agora, precisamos nos reunir como corpo, precisamos nos reunir juntos, e onde nos reunimos, a palavra deve ser o parâmetro. Se todos seguirem a palavra, logo, tudo será da mesma maneira. Mas se colocar a interpretação humana, pessoal, de homem no meio, então já corre o risco de haver diferenciação. Bom, busque um lugar para você congregar, onde seja pregada e manifesta a palavra de Deus, e você estará seguro. Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e até logo mais às 23 horas, em nome de Jesus. Tchau!